Com o preço dos materiais de construção, é cada vez mais importante a gente buscar alternativas para diminuir esses custos de construção. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai olhar para um galpão de 600 poedeiras, um galpão para 600 aves e quais foram as estratégias adotadas. A gente vai dialogar um pouco sobre essas estratégias para diminuir esses custos de construção e de infraestrutura. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores, e um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no canal, de segmentar a aula em alguns eixos, a gente vai tratar todos os assuntos um pouco em conjunto. Vamos falar sobre a construção do galpão, junto com isso olhar as questões técnicas, as questões de dimensionamento, como que eu tenho que trabalhar um galpão para 600 aves com relação à largura, à altura, a comprimento, os equipamentos, vamos falar um pouquinho sobre puleiros, sobre ninhos e junto com isso vamos dialogar um pouco esses pontos de economia, onde dá pra gente economizar uma grana na construção do galpão. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda quarta-feira, 7h30 da noite, a gente tem um vídeo novo sobre avicultura. E já vamos começar a falar sobre a construção do galpão. Vamos trazer algumas dimensões importantes para a gente pensar no alojamento das 600 aves. Para a gente fazer esse diálogo, eu vou trazer aqui a construção de um galpão feito no Pará, de um aluno nosso da Escola de Avicultores, para 600 poedeiras, com uma dimensão de 90 metros quadrados. Esse galpão ele tem 15 metros de comprimento por 6 metros de largura, que dá 90 metros quadrados. E dentro desses 90 metros quadrados, eu consigo colocar um pouquinho mais de 600 aves. Lembrando que a gente está falando de sistemas caipiras, e para sistemas caipiras eu não posso ultrapassar 7 aves por metro quadrado dentro do galpão. A ABNT-NBR de 2016, que rege sobre os sistemas caipiras, ela me obriga a trabalhar num máximo, uma taxa de lotação máxima, de densidade máxima, de 7 aves por metro quadrado dentro do galpão. E eu ainda tenho que contemplar uma área de pasto de 2 aves por metro quadrado. É claro que eu posso colocar menos que isso, tanto dentro do galpão como na área de pasto. Dependendo da tecnologia adotada e do grau de conhecimento sobre o sistema de produção, a gente pode trabalhar com 5, 6 aves por metro quadrado. O máximo que a gente consegue chegar é 7 aves por metro quadrado para atender o requisito de sistemas caipiras de produção de ovos. Então, pensando em 7 aves por metro quadrado, esse galpão aloja até um pouco mais de 600 aves. E o que chama a atenção desse galpão é a altura do pé direito e a caída do telhado. E a gente vai falar sobre isso, porque isso está diretamente relacionado ao material escolhido. Eu tenho inclusive um vídeo no canal falando sobre cobertura do galpão, que está aparecendo aqui em cima para vocês depois consultarem, que a gente fala um pouquinho sobre isso, porque a caída vai depender da telha que eu vou utilizar. A caída do galpão, a altura, está diretamente relacionado com a escolha da telha. E pela escolha da telha desse galpão, que a gente vai falar bastante nesse vídeo, ele tem uma altura de pé direito no centro, uma altura no centro de 4,8 metros, uma caída de 1,80 m, que chega a 3 metros no pé direito lateral, né? Que a gente chama na lateral, tem 3 metros de altura, mas no meio do galpão 4,8 metros. Com uma caída muito acentuada de 1,80 m. E mais uma vez esse dimensionamento está diretamente relacionado ao local de construção e ao material utilizado. Quando a gente vai construir o nosso galpão, a gente tem que levar muito em consideração essas questões. Onde eu vou colocar puleiro, onde eu vou colocar ninho, qual vai ser a altura do pé direito para eu contemplar esse beiral. Minha região chove muito, chove pouco, minha região venta muito, venta pouco. Tudo isso eu preciso levar em consideração para a escolha adequada do dimensionamento. Esse galpão é uma construção, é um mix de construção entre pilares de concreto. Então nas laterais nós temos 6 pilares feitos de concreto, as muretas laterais e as paredes norte e sul de alvenaria, então de tijolo mesmo. A gente tem construção de alvenaria e de concreto em grande medida no galpão. Só que além disso a gente também tem madeira. A madeira que faz toda a estrutura interna, então os pilares centrais, os 3 pilares centrais do galpão são de madeira, assim como a estrutura do telhado. E aqui a gente já começa a dialogar esse conjunto de fatores com a economia na construção, a utilização de madeira local. Esses pilares centrais e a madeira de cima do telhado são de castanheira,
são de castanha do Pará, da árvore da castanha do Pará, que é muito comum no Pará. Por isso que é muito interessante aqui a gente já começa a falar sobre a economia e o insight para vocês sobre essa questão. Buscar utilizar madeiras locais, madeiras regionais, que você encontra com maior facilidade. O metro da madeira da castanheira é em média R$ 9,50, 10, 11 reais o metro, o que nesse caso conseguiu uma economia muito interessante se a gente comparar com a construção de eucalipto, por exemplo. Eucalipto é muito comum em várias regiões do país, mas em algumas regiões ele é mais difícil de encontrar e tem um valor agregado maior do que outras madeiras que a gente pode utilizar. Mas de maneira geral, utilizar estruturas de madeira sai mais barato do que de alvenaria, de concreto. Então dá pra gente fazer um mix entre madeira e concreto. E a madeira que a gente deve utilizar é a que está disponível em um menor custo, mas é claro que a gente precisa olhar também para o custo-benefício associado à durabilidade do material. Se eu tiver um material que eu preciso refazer, renovar aquele galpão constantemente, ou num período de 10 anos, menos que isso, também não vale muito a pena. Tem algumas coisas, quem me acompanha sabe que eu sempre falo isso. Tem lugares que a gente pode economizar que vale a pena, tem lugares que não vale a pena economia. E na construção, na infraestrutura, não vale a pena algumas economias por questões de tempo de vida útil, para a gente poder otimizar a infraestrutura e não precisar ficar mexendo constantemente. Mas o primeiro ponto de economia na construção que eu queria trazer para vocês é utilizar madeiras locais, madeiras comuns na sua região. Deixa nos comentários se vocês têm alguma madeira na região diferente de um eucalipto, que a gente usa muito na construção de galpão. E um outro ponto de economia que chama muito atenção na construção desse galpão em específico, e é um dos motivos que eu trago esse vídeo para vocês, é a cobertura. A cobertura desse galpão foi feita de coqueiro babaçu, da palha do coqueiro babaçu, que é muito comum também na região do Pará. Existe todo um trabalho em cima da cobertura de coqueiro, de palha de coqueiro babaçu. Precisa fazer a derrubada dessa folha, desse material. Depois é feita a riscada e a batida. São técnicas de preparo do material, da folha de coqueiro babaçu, para utilização na construção civil. E que muita gente domina na região. É muito interessante. Aqui fica outra questão muito bacana desse vídeo, que é a utilização de materiais locais e o respeito à cultura local. E para os sistemas caipiras isso é muito bacana, porque a gente pode explorar inclusive comercialmente. Nós podemos trabalhar isso no marketing, na divulgação do produto, mostrando que aquele produto, além de ser local, ele respeita as questões culturais. As aves são criadas num galpão, num galinheiro, culturalmente adaptado àquela realidade. E isso a gente consegue inclusive ganhar bastante nosso mercado consumidor. Cada palha dessa, cada folha do coqueiro babaçu tem em média 3,5 metros, 4 metros de comprimento por 80 de largura. E a montagem dela fica uma sobreposta à outra com média de 3 centímetros de uma para outra. Então vai colocando a folha do coqueiro babaçu 3 centímetros de distância de uma da outra. E é claro que é outro ponto importante de economia. Primeiro porque a telha é um dos elementos, é um dos materiais mais caros da construção. E se a gente pode utilizar algo que a natureza nos oferece e que tem durabilidade e viabilidade, é muito interessante. Se a gente utilizasse um telhão, que o pessoal chama no Pará, que é a telha de fibrocimento, comumente chamada no Brasil, para esse galpão com 15 metros de comprimento e 6 metros de largura, gastaria em média R$ 4.800, considerando a aquisição e a construção com o fibrocimento. Já a cobertura com a folha de coqueiro babaçu, nós temos uma economia considerável, porque o coqueiro está na natureza e só depende da mão de obra de retirada dessa folha. Foi pago R$ 1 por folha retirada do coqueiro. Foram retiradas 1.000 folhas, o que dá R$ 1.000 de mão de obra para retirada dessa folha. É claro que a gente tem aquele processo de batida, tem aquele processo que é feito antes de colocar. Além disso, tem o processo de colocar, de orquestrar essa folha na cobertura. Dessas 1.000 palhas que foram retiradas, foram utilizadas 800 para construção, para cobertura do galpão. Um galpão, então, com 15 metros de comprimento e 6 de largura, foram utilizadas 800 folhas de coqueiro babaçu.
E se a gente considerar o custo de retirada, de mão de obra para retirada dessa folha de R$1, nós temos então um custo de R$800. Vamos colocar mais R$1.000 aqui, pensando em todo aquele processo e também na instalação dela, que a gente considera então a cobertura, todo o processo com a folha de coqueiro babaçu em R$1.800. A gente está superestimando aqui os custos. E comparando com a fibrocimento, por exemplo, com a telha de fibrocimento, que sairia R$4.800, nós temos uma economia de R$3.000. Então, para um galpão, para alojar 600 aves, utilizando esse formato de telhado, nós temos uma economia de R$3.000. A durabilidade é impressionante, a durabilidade dele é de 10 anos e ainda tem alguns mecanismos que pode ser adotado. Quem conhece, tem a técnica, sabe que quando começa a pingar a folha, que o pessoal chama, põe uma lona e ainda tem uma durabilidade de mais 6 anos. Então vale muito a pena a utilização pela economia que a gente tem. E o que é interessante da construção desse galpão e que chama atenção é essa caída muito pronunciada. E isso é derivado do material que a gente está utilizando, que é a folha de coqueiro babaçu. E isso também permitiu a construção de puleiros de uma maneira que eu nunca havia visto ainda, que é muito interessante inclusive, mas que só é permissível em casos como esse, por exemplo, onde a gente tem um beiral de 1,5 m e uma caída muito considerável com a folha do coqueiro babaçu sendo a cobertura do galpão. O puleiro foi construído com uma altura de 35 centímetros do chão, que é a altura que está a mureta de alvenaria. Então a gente tem uma mureta de alvenaria de 35 centímetros e o puleiro saindo da mureta. Esse puleiro está sendo organizado para não ter mais que 1,5 m de altura. Quem acompanha os nossos vídeos sabe que a gente fala aí entre 1,20 m, no máximo 1,5 m. O ideal é 1,20 m, 1,30 m de altura de puleiro, para a gente evitar uma série de questões relacionadas ao rasante, a ela bater a cloaca no chão, a problemas de articulação das aves que podem acontecer se elas saem de alturas muito altas. Por isso a gente trabalha aí 1,20 m, 1,30 m de altura de puleiro no máximo. E o que é interessante desse puleiro é que ele fica para fora, ele fica alocado para fora do galpão. Isso permite que os dejetos que são gerados à noite, principalmente quando as aves estão dormindo empoleiradas, caem para fora. Esse é um diferencial que tem que ser pensado, porque isso também dificulta manejo de cortina, instalação de cortina, mas de novo, diante de cada característica, de cada realidade local, a gente pode adequar e adaptar as situações. Aqui está adaptado um puleiro para fora, mas a gente está falando de uma cobertura de palha de babaçu, que tem uma caída muito pronunciada de 1,80 m e um beiral de 1,5 m. E isso permite a construção de um puleiro nesse formato. Tá certo, galera? O que eu queria deixar para vocês então era isso, mostrar a construção de um galpão para 600 aves, que usou algumas estratégias interessantes para diminuir custo de produção. E isso foi feito utilizando materiais locais disponíveis, materiais regionais com características culturais da região para a construção do galpão. E isso é muito interessante quando a gente pensa em sistemas caipiras. Utilizar os recursos locais para diminuir custo de produção e ainda poder explorar isso na hora de comercializar o produto, que é o ovo no caso, vale muito a pena. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!